Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o Masters 1000 de Toronto. Alexei Popyrin continua sua defesa de título e vence Daniil Medvedev de virada, 2 sets a 1. Avança às oitavas de final, onde vai enfrentar o Holger Rune, né? Ele defendeu com sucesso 100 de 1000 pontos até agora, né? Ainda tem um longo caminho pela frente, com muitos obstáculos difíceis. O próximo oponente a gente sabe que não é nada fácil, o Rune é um tenista perigosíssimo. É aquele negócio, né? Cada vitória é importante, já sai com um torneio com pelo menos 2 vitórias legais. E um jogo hoje que foi bom, né? Eu me impressionei até pela maneira que ele jogou, porque é aquele negócio, você tinha que sacar muito bem para evitar a pressão do Daniil Medvedev nos games de devolução, mas o que me impressionou mesmo foi o jogo de fundo de quadra, né? 43 pontos para o Medvedev e 39 para o Popyrin, né? Eu esperava essa disparidade ser muito maior em favor do russo e não foi, né? E ainda teve o jogo de rede e ali, há uma disparidade bem grande. Olha que o Popyrin não é nenhum Pet Sampras, né? Obviamente também há uma questão, né? O tenista sul-africano Wayne Ferreira é o novo técnico do Alexei Popyrin, já foi top 10, né? Já tem alguns títulos na sua carreira ATP, já foi semifinalista, se não me engano, da Australian Open 2 vezes. E é aquela história, né? O cara trouxe um membro diferente, que havia sido treinado pelo Javier Malise nas últimas 2 temporadas, né? E nessa temporada ele trouxe um nome diferente e me parece que a abordagem de saque-voleio dele deu uma mudada interessante, porque tá jogando bem na rede, né? Assim, foram muitos contrapés utilizados, muito inteligente na escolha de jogadas na rede. E ali ele deu um baile em cima do Danil, que continuou com uma escolha assim, de curtas, né? Inacreditáveis, né? O Danil às vezes é um negócio surreal, né? Inclusive no set point do segundo set ali, a bola para meter aquela pancada na paralela, ele faz uma curta que não fica tão curta assim. E o Popper é um tenista rápido, né? Ele chegou na bola e conseguiu a passada. Mas, assim, é mais uma daquelas partidas, assim, do Daniil Medvedev, né? Eu não acho que ele joga terrivelmente mal, mas também não joga muito bem, né? Fica muito no meio do caminho. E o meio do caminho do Medvedev atualmente não garante vitória, né? Ainda mais contra um cabeça de chave, né? E, assim, esse é o tipo de jogo que nos 3 sets o Medvedev chegou a estar uma quebra atrás. E os games que ele é quebrado, né? Tem mérito do australiano, obviamente, né? Principalmente o do segundo set, ele jogou um belíssimo game. Inclusive, aquele winner de paralela de backhand dele foi espetacular. E assim, o Daniil Medvedev, mais assim, perdeu chances e tem horas que ele jogou um tênis completamente errático, assim, fora da casinha. Ele sai completamente de sintonia. E assim, no primeiro set, o Popyrin estava melhor, ele consegue devolver a quebra e consegue pressionar lá no game final, consegue aquele belíssimo ponto para fechar o primeiro set. Parece que as coisas iam caminhar mais para o Danil, mas assim, o momento dele ali, né, ele conseguindo boas quebras no final, acabou. Ele não quebrou mais o Popyrin depois do primeiro set e não faltou até chances. Ok, o australiano sacou bem, né? Nos momentos difíceis fez pontos muito grandes, né? E assim, ficou obviamente alguns pontos sem muito o que falar de assim, o Medvedev podia ter feito melhor porque há muitos méritos do que o australiano fez, mas no final também, né, muitos erros também, muitas passadas possíveis que ele jogou na rede, né? Não tá legal, essa é a verdade, não tá legal. E olha que ele nem sacou mal hoje, né? Ele teve menos duplas faltas, mais aces do que o rival, né? Mas quando você perde o duelo de fundo de quadra, né? Ou pelo menos assim, não é onde você consegue fazer a diferença fundamental do jogo. Aí o negócio tem que ligar o sinal de alerta, né? O fundo de quadra é o terreno do Danil. É onde o Danil conseguiu, por muitos anos, ser o terror pra gente do calibre do Zverev e até mesmo do Djokovic. É só lembrar algumas partidas, aquela final do US Open, o Djokovic fica completamente perdido, era o que o Medvedev era capaz de fazer. Hoje, a gente não vê, ele não consegue machucar, né? E o próprio é um cara errático, né? Ele não é um cara muito sólido, tudo isso, mas hoje ele achou o ritmo de troca de fundo de quadra, né? Ele sustentou bem, né? Ele errou pouco comparado, assim, se a gente for, foi proporcional, né? Se não me engano, foram 47 erros não forçados dele contra 43 do Daniil Medvedev. Só que a diferença de winners foi grande em favor do Alexei Popyrin, né? Então, aí, aquele negócio fez muito mais bolas vencedoras, foram 37-20, né? Sendo que 20 só com o forehand, né? Então,
o forehand do Daniil Medvedev não estava conseguindo machucar. Ele tinha boa colocação, mas não tinha velocidade o suficiente. E mesmo que o backhand do Popyrin não fosse lá o mais sólido, ele fez alternâncias para o slice e foi o bastante para ele conseguir, obviamente, tirar a letalidade do Daniil, porque o Daniil não conseguia gerar tanta potência desses golpes de slice. Então, o slice foi efetivo. E aí, o Medvedev, por mais que ele pudesse aproveitar essas bolas mais curtas para tentar ganhar quadra e tudo isso, quando ele ganhava a quadra, aí ele ficava mais próximo da rede e perdia a confiança. Então, fica complicado. E não pode vacilar, né? O Daniil não pode se dar o luxo de vacilar do jeito que fez hoje, que começar 2 sets com quebras atrás, né? Tipo, contra um cara que saca desse nível, é um negócio que realmente não tem muito como dar certo. E a verdade é que, assim, a cabeça do cara não tá no lugar, né? Tipo, ele sai de quadra, deixa a raqueteira, deixa tudo lá, né? Tipo, eu acho que ele quer fazer mais piada nesse momento, né? Acho que é aquele negócio, tá meio largando de mão os objetivos competitivos nessa temporada, que é uma pena, porque um tenista, quando joga bem, tá entre os melhores do planeta, mas hoje tá duro ver o Daniil Medvedev jogando tênis. E é aquele negócio, o terreno dele é a quadradura, mas não parece, né? Tipo, olhando pro jogo de hoje, ele me parece um tenista mais vulnerável e não aproveita as chances. Tá difícil pro Daniil Medvedev, né? Então fica aquela dúvida, né? O que ele vai fazer para trazer algo de diferente, porque para mim também é muito nítido, né? Ele fica repetindo as mesmas coisas do fundo de quadra. Quando tem um bom resultado, como foi o caso de Halle, acha que isso tem que ir a temporada inteira, não é o ponto fora da curva. E assim, vai ficar esperando que o nível de Halle apareça consistentemente. Talvez não apareça, né? Ele já foi número 1 do mundo, né? E pra ser número 1 você tem que jogar bem em alto nível por muito tempo, mas fica nítido que o jogo dele ficou previsível. E essa é a pior coisa que pode acontecer, é você ficar previsível e ficar exposto. E o Popyrin tá aí, oitavas de final, vai enfrentar o Holger Rune, muito diferente o jogo, né? É aquele negócio, o Medvedev hoje dá uma brecha, que eu não sei se o Rune vai dar, que é do segundo saque, né? O segundo saque do Daniil Medvedev está muito vulnerável a devoluções agressivas e o Popyrin devolve esse tipo de saque bem. E aí ele aproveitou bem isso para machucar bastante o segundo saque do Daniil Medvedev. O Holger Rune ele vai errar mais do que o Daniil, mas por outro lado ele vai acelerar o jogo muito mais. Então o Popyrin vai ter menos tempo para preparar as trocas de bola e obviamente vai ter que se preocupar bastante com essa questão do saque, né, de como ele vai sustentar. No fundo de quadra, o Holger Rune num grande dia é perigosíssimo, né? Então, vai estar num grande dia? Isso também entra no X da questão. E isso vale também para o australiano, né? Se ele tiver num grande dia, ele é perigoso e a gente viu em vários pontos do jogo de hoje que não dá para, assim, brincar com o cara no fundo de quadra, né? Ele pode não ser o cara mais confiável, mas ele tem recurso, né? Ele tem bola no fundo de quadra. E agora é ver, né? Tipo, se ele consegue chegar até uma quartas de final, né? Tipo, isso já é um sucesso grande, né? Ele ainda vai cair bastante no ranking, porque tá defendendo 1.000 pontos e tudo isso, e até agora no ano ele tem mais derrotas do que vitórias. Mas assim, conseguir 3 vitórias. Se ele ganha de um Medvedev Rune, né? Tipo, dá uma moral extra pra jogar bem em Cincinnati, dá uma moral extra pra ir bem no US Open, quem sabe, se a janela surgir. Óbvio que se ele perde o cabeça de chave, ele pode acabar cair no chaveamento ingrato, mas a questão é, ele tem que aproveitar esse momento, né, que ele está voltando a jogar um pouco melhor, para conseguir essas vitórias e, obviamente, tentar salvar os pontos para que no final do ano ele esteja numa condição de proximidade com o top 32, né, que é a parte do ranking que tem os cabeças de chave, né, porque tênis para isso, para estar lá ele tem, entende? Eu não acho que o problema do Popyrin é falta de tênis. Inclusive, é mais uma vitória contra a Top 40 esse ano. Ele ganhou de nomes como Humbert, Casper Ruud, no Saibro, né? Ele ganhou também do Tiafoe, ele ganha agora do Daniil Medvedev, né? Tipo, isso no ano que teoricamente é ruim. O problema é a falta de regularidade e consistência. Então, é aquele negócio, tem que aproveitar que agora é quadradura e ele começa a gira de quadradura bem. Isso dá pra dizer. Ele começa bem essa gira de quadradura. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.